Sextou com Lucidez, e nesse vídeo eu vou falar sobre o domínio holossomático possível. Vou traduzir o que significa holossomático, você que nunca escutou essa palavra diferenciada, esse neologismo conscienciológico. Holo vem do todo, do grego, somático, holossomático significa holo, todo, somático, corpos. Então significa todos os corpos de manifestação que você aí que está vivendo, dedão na sua cara, digamos assim, você possui sim holossoma. O holossoma são os veículos de manifestação da consciência. E quais são esses veículos? Primeiro, o corpo físico, esse aqui que eu estou fazendo um vídeo, que é palpável, que eu posso triscar, que muita gente acha que é só isso. Eu chamo as pessoas materialóides, acham que existe apenas o soma, o corpo físico. Tem o psicossoma, que é o corpo das emoções, que muitas pessoas dentro do espiritismo chamam de perispírito, que é mais conhecido no espiritismo. Esse psicossoma, que é o corpo astral também, que muita gente chama. E tem o corpo energético, que é o energossoma, que é o corpo das energias conscienciais. Isso a pessoa pode verificar nos chakras que chamam, né? Os 7 principais chakras. Então, por isso que tem o estado vibracional para movimentar esses chakras dentro do corpo energético. Então, a pessoa que não trabalha com as energias, essas pessoas tendem a ter um corpo energético bloqueado, travado, e acabam adentrando na síndrome do casca-grossismo, né? Pessoa casca-grossa, que não sente muito as energias das coisas, dos objetos, das plantas, de nada, porque o corpo energético dela está travado. Tem o principal, que é o corpo mental, que é o mental soma, que é o corpo do discernimento. E a pessoa mental somática não significa que é aquela pessoa que apenas tem uma intelectualidade desenvolvida, porque existem muitas pessoas com intelecto para certas coisas que não entendem nada do paradigma consciencial e não sabem que são holossomáticas. Então, a pessoa que não entende de holossoma, ela dificilmente terá o domínio holossomático possível. Eu não vou falar que não terá, porque eu não sou de generalizar, né? Toda generalização é burra, é autoassediante, né? A pessoa que generaliza as coisas, ela se autoassedia, ela se auto-sabota. Então, não vou generalizar nada, mas a chance da pessoa que não conhece o holossoma, que é o corpo, é o conjunto de corpos de manifestação, ou seja, esses 4 corpos, o soma, corpo físico, o psicossoma, corpo emocional, o energossoma, corpo energético, e o mentalsoma, corpo mental. Então, a pessoa que desconhece o holossoma, dificilmente ela terá o domínio holossomático. E é possível, por incrível que pareça. Ontem, assistindo um jogo de futebol com muita pressão, dentro do estádio da Serrinha, Ailê Pinheiro, lá em Goiânia, eu percebi como os jogadores estavam nervosos. Ou seja, nenhum deles tem o domínio holossomático possível. Olha só que complexo. E quando a pessoa adquire esse domínio holossomático possível, os corpos de manifestação dela estão em equilíbrio. O corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional e o corpo mental estão em equilíbrio. E por isso que é possível você atingir esse equilíbrio holossomático possível. Como fazer isso? Não vou escrever uma cartilha para você siga esses passos, como muita gente acha que é fácil, mas eu vou dar um direcionamento. Primeiramente, o corpo físico é manter ele em forma, não ficar sedentário, também não exagerar em comidas gordurosas, comidas que possuem muito açúcares, enfim, o básico, manter uma alimentação balanceada, fazer exercícios físicos regularmente, não ficar pirado em academia e se exceder, entrar no processo também que é de outra piração, né? de outro excesso, né? Que é o processo aí que as pessoas estão acabando ficando doentes, né? Estão bem viciadas no processo da musculação, da academia. A pessoa acaba entrando em outro trauma, na outra doença chamada vigorexia. O vigor, ela quer sempre estar bem
vigorexia. Por isso que é um processo bem patológico que não tem nada a ver com corpo físico saudável. Por mais que a pessoa tenha aqueles músculos, esteja sem gordura no corpo, mas é o excesso. Aí a pessoa não está sabendo lidar de forma saudável. E do outro lado tem o sedentarismo, tem os extremos. Então o equilíbrio do corpo físico é a primeira etapa para manter o corpo físico no eixo. E o corpo emocional é a pessoa saber lidar com as emoções no dia a dia. Como saber lidar com as emoções? Trabalhar mais a reflexão, trabalhar mais a introspecção sadia, que é a reflexão, e saber desenvolver a inteligência emocional, porque todo mundo tem um pouco disso, mas tem campo para crescer dentro dos experimentos do dia a dia, das inter-relações, ter mais inter-relações com pessoas que pensam diferente, porque muita gente fica só dentro das panelas. Infelizmente isso acontece até dentro da conscienciologia, daquelas pessoas que pensam igual e ficam ali se achando evoluídas, mas elas estão dentro de um processo que é parecido seita, religião. Isso aí não é conscienciologia, isso é pseudo-conscienciologia, isso é pseudo-harmonia. Então isso não é correto. Então a pessoa que sabe lidar com quem pensa diferente, que sabe lidar com as emoções no dia a dia, que tem inteligência emocional, que realmente vê o que tem de melhor no outro, as emoções positivas que o outro possa oferecer, não fica só fazendo críticas que não são construtivas. Então essa pessoa é a que tem inteligência emocional de fato, não é aquela que se acha tal, que tem autoimagem distorcida. Então isso é trabalhar com o corpo emocional. E o corpo energético é fazer estado vibracional. Tem umas pessoas que podem meditar, que podem ficar lá trabalhando com as suas energias distantes de tudo e de todos, mas o que vai fazer você ficar equilibrado, o que vai fazer você ficar com seus chakras desbloqueados é trabalhar com estado vibracional em qualquer lugar, em qualquer situação. Então vale a pena a pessoa que quer dominar o corpo energético pesquisar e aprimorar sobre o estado vibracional. E o corpo mental é fazer associações de ideias, é fazer textos reflexivos, estudar, ler, ampliar e ir além do intelectualismo, né? A pessoa intelectualoide, que eu chamo também, não é mental somática. O corpo mental, ele tem esse aspecto da intelectualidade mais ligada ao processo de transcender a vida material. A pessoa que fica muito ligada a processos teóricos, ideológicos da vida intrafísica, ela não passou ainda esse gargalo da alienação que ela acaba obtendo, né? Ao ficar muito no campo das ideias, muitas pessoas ficam intelectualoides e alienadas ali só nas suas ideias, se achando que sabe muito, mas não sabe nada a respeito de coisas mais transcendentes, tipo comunidades extrafísicas evoluídas, parapsiquismo, cosmovisão. Então, a pessoa que ainda não tem desenvolvimento do corpo mental, ela acaba ficando apenas no intelectualismo. E as que ficam intelectualoides, tem pessoas que nem chegam nisso. Então, é pior do que ficar... tem pessoas que não conseguem nem desenvolver a questão da intelectualidade aqui na intrafiscalidade. Então, o corpo mental delas estão bem aquém. Aquelas pessoas que são conhecidas como semi-analfabetos funcionais. Elas escrevem o nome, elas sabem ler, mas elas não sabem fazer uma interpretação de texto, elas não sabem distinguir o ruim do bom, elas não sabem fazer associações de ideias mais avançadas. E eu vejo pessoas desse patamar até tentando entender a Conscienciologia. Por isso que a Conscienciologia é muito universalista. Eu vejo pessoas nós chamamos na Conscienciologia de aquelas consciências mais primitivas, né? Consciênsulas, aquelas que há pouco tempo eram bichos. Então, até esse tipo de consciência pode acessar a Conscienciologia e querer entender como funciona, como até aquela pessoa muito desenvolvida intelectualmente que quer largar a mão do materialismo, que vê que isso
é um erro, que acaba tendo experiência parapsíquica ali, vai procurar entender e pode acabar desenvolvendo seu parapsiquismo mental somático dentro da Conscienciologia, dentro dos termos da Conscienciologia, dentro do paradigma consciencial. Porque existem pessoas que, na maioria das vezes, as pessoas que não acessam o paradigma consciencial, elas ainda estão presas com seus corpos emocionais ainda repletos de crenças irracionais. O Moisés Zagui, que é um sábio que não faz parte da Conscienciologia, mas abriu um centro de estudos da consciência que eu admiro muito também, ele fala dos bolos emocionais. Então, essas pessoas ainda que são apriorotas, que eu chamo. O que é apriorota? A priori, ela está na síndrome da priorismose. A priori, ela acha que é uma seita, que o pessoal vai deixar de viver, que aquilo ali está ocorrendo lavagens paracerebrais, não só cerebrais. A priori, a pessoa acha muita coisa, mas não tem nada a ver, não corresponde com a realidade da Conscienciologia. Então, vale a pena as pessoas experimentarem a Conscienciologia e conseguirem dominar o holossoma de forma teórica e prática.